Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. A gente conhece o Ray Winkler, interpretado por Woody Allen, um sujeito que parece ter saído diretamente da categoria dos criminosos mais atrapalhados da história. Ray não é exatamente um gênio do crime. Na verdade, ele está muito longe disso. Ele é aquele tipo de pessoa que tem confiança de sobra, mas habilidade de menos. Mesmo assim, ele se considera um verdadeiro estrategista quando o assunto é assalto. Ray acabou de sair da prisão e já está cheio de ideias para o próximo golpe. Só que existe um pequeno problema. Nenhuma das ideias dele parece realmente inteligente. Ele vive cercado por alguns amigos que são tão desastrados quanto ele, um grupo de pequenos criminosos que mais parecem personagens de comédia do que ameaças reais. Entre esses amigos está Frenchie, vivido por Tracey Ullman, a esposa de Ray. Diferente dele, ela não tem ambição criminosa. Frenchie é simples, direta e até um pouco inocente em relação ao mundo ao redor. Ela apoia Ray mais por amor do que por acreditar que algum dos planos dele vai realmente funcionar. Mesmo assim, Ray aparece com o que ele considera ser o plano perfeito. A ideia dele é assaltar um banco. Mas não é um assalto comum, nada de entrar armado e anunciar o roubo. Ray acha que isso é coisa de amador. O plano é muito mais sofisticado. Ele percebe que ao lado de um banco existe uma pequena loja abandonada. Então a ideia dele é simples: alugar o espaço, abrir um negócio de fachada e cavar um túnel por baixo da loja até chegar ao cofre do banco. Segundo Ray, é praticamente impossível dar errado. Claro que para qualquer pessoa minimamente sensata, já dá para perceber que o plano tem tudo para ser um desastre. Mas Ray fala com tanta... A gente conhece o Ray Winkler, interpretado por Woody Allen, um sujeito que parece ter saído diretamente da categoria dos criminosos mais atrapalhados da história. Ray não é exatamente um gênio do crime. Na verdade, ele está muito longe disso. Ele é aquele tipo de pessoa que tem confiança de sobra, mas habilidade de menos. Mesmo assim, ele se considera um verdadeiro estrategista quando o assunto é assalto. Ray acabou de sair da prisão e já está cheio de ideias para o próximo golpe. Só que existe um pequeno problema. Nenhuma das ideias dele parece realmente inteligente. Ele vive cercado por alguns amigos que são tão desastrados quanto ele, um grupo de pequenos criminosos que mais parecem personagens de comédia do que ameaças reais. Entre esses amigos está Frenchie, vivido por Tracey Ullman, a esposa de Ray. Diferente dele, ela não tem ambição criminosa. Frenchie é simples, direta e até um pouco inocente em relação ao mundo ao redor. Ela apoia Ray mais por amor do que por acreditar que algum dos planos dele vai realmente funcionar. Mesmo assim, Ray aparece com o que ele considera ser o plano perfeito. A ideia dele é assaltar um banco. Mas não é um assalto comum, nada de entrar armado e anunciar o roubo. Ray acha que isso é coisa de amador. O plano é muito mais sofisticado. Ele percebe que ao lado de um banco existe uma pequena loja abandonada. Então a ideia dele é simples: alugar o espaço, abrir um negócio de fachada e cavar um túnel por baixo da loja até chegar ao cofre do banco. Segundo Ray, é praticamente impossível dar errado. Claro que para qualquer pessoa minimamente sensata, já dá para perceber que o plano tem tudo para ser um desastre. Mas Ray fala com tanta confiança que acaba convencendo o pequeno grupo de comparsas. O problema é que alguém precisa administrar a loja enquanto eles cavam o túnel escondidos, e é aí que Frenchie entra. Ray pede para ela ficar no local fingindo ser a dona da loja, atendendo clientes caso apareçam, enquanto ele e os amigos trabalham escondidos no porão, cavando o túnel. Só que existe outro detalhe importante. Eles precisam escolher que tipo de loja abrir. Depois de algumas ideias completamente sem sentido, eles acabam decidindo vender biscoitos caseiros. Frenchie começa a preparar algumas receitas simples para vender aos poucos clientes que eventualmente apareçam. E nesse momento, o filme começa a virar algo completamente inesperado. Porque os biscoitos de Frenchie são absurdamente bons. No começo aparecem apenas alguns curiosos entrando na loja. Depois, alguns clientes voltam trazendo amigos. Em pouco tempo, a pequena loja começa a ficar cada vez mais cheia. Enquanto isso, no porão, Ray e os comparsas estão enfrentando todos os tipos de problemas possíveis cavando o túnel. Eles não sabem exatamente para onde estão cavando, a estrutura é ruim, o trabalho é lento e cada pequena tarefa vira uma confusão enorme. Enquanto o plano criminoso anda a passos de tartaruga, algo curioso acontece lá em cima.
Os biscoitos de French viram um verdadeiro sucesso. As pessoas começam a fazer fila para comprar. Alguns clientes dizem que são os melhores biscoitos que já provaram. Outros perguntam se ela aceita encomendas. French, que no começo estava apenas ajudando o marido, começa a perceber algo estranho. O negócio da loja pode realmente dar dinheiro, e muito dinheiro. Ray, no entanto, continua completamente focado no plano do túnel. Para ele, a loja é só uma distração temporária até o grande roubo acontecer. Mas cada dia que passa, fica mais claro que a situação está invertendo. O golpe criminoso parece cada vez mais ridículo e o negócio de biscoitos parece cada vez mais promissor. Essa é justamente a grande ironia dessa primeira parte do filme. Ray acredita que está prestes a cometer o assalto perfeito, quando na verdade ele já está sentado em cima de uma oportunidade legítima muito maior e nem percebe. Enquanto isso, French começa a ganhar confiança, conversar com clientes e descobrir que talvez ela tenha talento para negócios. Sem querer, aquele pequeno esquema criminoso começa a se transformar em algo completamente diferente. E é exatamente aí que a história começa a ficar ainda mais divertida, porque o que era para ser um simples disfarce para um roubo começa a virar um império de biscoitos. Mas Ray ainda não percebe. Para ele, tudo continua sendo apenas parte do plano. E mal sabe ele que o verdadeiro golpe, o que realmente vai mudar a vida deles, não está no túnel que estão cavando. Está bem ali, na vitrine da pequena loja de biscoitos. Enquanto Ray e seus amigos continuam cavando o túnel no porão da loja, convencidos de que estão prestes a executar o assalto perfeito, lá em cima a vida começa a mudar completamente por causa de algo que parecia apenas um detalhe do plano: os biscoitos de French. French, interpretada por Tracy Ullman, começou vendendo os biscoitos apenas para manter a aparência de um negócio legítimo. No começo ela até fica meio sem jeito, tentando entender como administrar uma pequena loja, mas rapidamente ela percebe que as pessoas não estão entrando ali apenas por curiosidade. Elas estão voltando e estão trazendo mais gente. A cada dia que passa, a pequena loja fica mais cheia. Clientes fazem fila. Pessoas comentam entre si que os biscoitos são incríveis. Alguns dizem que nunca provaram nada parecido. French começa a preparar cada vez mais fornadas. O cheiro dos biscoitos se espalha pela rua inteira e chama ainda mais clientes. O lugar que deveria ser apenas uma fachada para um crime começa a se transformar num verdadeiro ponto famoso no bairro. Enquanto isso, no porão, Ray, vivido por Woody Allen, continua totalmente concentrado no túnel. Só que tudo ali é um caos. Os comparsas dele não têm a menor ideia do que estão fazendo. Eles brigam o tempo todo, cometem erros absurdos e parecem cada vez mais perdidos no próprio plano. A escavação avança lentamente, cheia de improvisos e problemas. Ray continua insistindo que o plano é genial, mas a realidade mostra o contrário. Enquanto o suposto golpe do século mal sai do lugar, o dinheiro da loja começa a crescer rapidamente. French começa a lidar com pilhas de dinheiro do caixa. Ela percebe que os clientes estão comprando muito mais do que ela imaginava. Logo começam a surgir pedidos grandes, pessoas querendo levar caixas inteiras de biscoitos. A pequena loja vira uma sensação local. Em pouco tempo, o negócio começa a gerar mais dinheiro do que Ray jamais conseguiu em toda a sua carreira no crime. E é aí que surge a grande virada. French começa a perceber algo que Ray ainda não percebeu. Eles podem ficar ricos, sem precisar roubar banco nenhum. Mas Ray continua preso na própria ideia. Ele não consegue aceitar que o verdadeiro sucesso está bem na frente dele. Para Ray, aquilo ainda é só uma distração enquanto o plano principal não acontece. Só que o destino resolve agir antes. Em um momento inesperado, algo dá muito errado no túnel. Um acidente acontece durante a escavação, envolvendo um dos comparsas, e o plano do assalto simplesmente desmorona. Toda aquela operação secreta acaba indo por água abaixo de uma forma totalmente absurda e desastrada, exatamente como era de se esperar de um grupo tão incompetente. O golpe acabou. O túnel não levou a lugar nenhum. O assalto nunca aconteceu. Mas, ironicamente, isso já nem importa mais, porque enquanto o plano criminoso fracassava, o negócio dos biscoitos já estava explodindo de sucesso. French percebe que o dinheiro que entra pela loja é gigantesco. Em vez de desistir, ela decide investir ainda mais no negócio. Ela começa a expandir a produção. Logo, os biscoitos deixam de ser apenas algo vendido na pequena loja. O produto começa a ser distribuído para outros lugares, e a marca começa a crescer.
De repente, sem perceber direito como isso aconteceu, Ray e French estão ganhando uma fortuna. Uma fortuna completamente legal, algo que Ray jamais conseguiu em toda a sua carreira no crime. Essa é uma das maiores ironias do filme. Ray passou a vida tentando encontrar o golpe perfeito e acabou ficando rico por acidente vendendo biscoitos. A vida deles muda completamente. Dinheiro começa a entrar aos montes e o pequeno casal que vivia de forma simples passa a experimentar um novo mundo cheio de luxo, oportunidades e status. Mas junto com o dinheiro vem também novas complicações, porque French começa a querer algo mais do que apenas dinheiro. Ela quer se tornar alguém importante na sociedade. Quer aprender a falar de forma mais sofisticada, frequentar lugares elegantes e conviver com pessoas da alta sociedade. Ray, por outro lado, continua sendo exatamente o mesmo sujeito simples e meio desajado de sempre. E essa diferença entre os dois começa a criar um novo tipo de problema. Porque o sucesso que começou com um plano ridículo agora está prestes a transformar completamente o casamento deles. O pequeno casal, que começou com uma lojinha simples, agora está nadando em dinheiro. O negócio cresce rapidamente e os biscoitos de French começam a ser vendidos em grande escala. Aquela receita caseira que surgiu quase por acaso se transforma em um verdadeiro império comercial. De repente, eles estão milionários. Casas grandes, roupas caras, carros luxuosos. Tudo aquilo que antes parecia impossível agora faz parte do dia a dia deles. Mas é justamente aí que começam os verdadeiros problemas. French, interpretada por Tracy Ullman, começa a perceber que, apesar de todo o dinheiro, ela ainda se sente deslocada em certos ambientes. Ela sempre foi uma pessoa simples, direta, sem muita sofisticação. Agora que tem dinheiro, ela quer algo mais. Quer ser respeitada, quer fazer parte da alta sociedade. Ela começa a frequentar eventos elegantes, exposições de arte e encontros sociais com pessoas ricas e cultas. Só que existe um detalhe. French não entende nada daquele mundo. Ela fala de forma simples demais, não conhece as regras de etiqueta e muitas vezes acaba passando vergonha sem perceber. As pessoas ricas que ela tenta impressionar olham para ela com um certo desprezo, como se ela fosse apenas uma nova rica tentando se encaixar. Determinada a mudar isso, French decide contratar alguém que possa ajudá-la a se tornar mais refinada. É aí que entra David, um sofisticado negociante de arte interpretado por Hugh Grant. David é elegante, educado, inteligente e extremamente sofisticado, praticamente o oposto de Ray. Ele começa a ensinar French a como se vestir melhor, a como falar de forma mais refinada, a como se comportar em eventos sociais e até a como entender arte. A transformação começa aos poucos. French muda o jeito de falar, o estilo de roupas e até a forma de se comportar. Ela começa a se sentir cada vez mais confortável naquele novo mundo. Mas essa transformação cria um grande problema dentro do casamento. Ray, vivido por Woody Allen, continua exatamente o mesmo sujeito simples, atrapalhado e meio bagunceiro de sempre. Ele não entende nada de arte, não gosta de festas sofisticadas e não vê sentido nenhum em tentar impressionar pessoas ricas. Para ele, tudo aquilo parece completamente ridículo. Enquanto French tenta subir socialmente, Ray se sente cada vez mais deslocado naquele novo estilo de vida. Nos eventos sociais, ele fala coisas fora da hora, faz comentários inadequados e acaba constrangendo French na frente das pessoas que ela tenta impressionar. A diferença entre os dois começa a crescer. French começa a se sentir embaraçada de Ray em certos momentos. Ela começa a pensar que talvez ele não se encaixe mais no novo mundo que ela quer fazer parte. E David percebe isso. Aos poucos, ele começa a se aproximar cada vez mais de French. Ele elogia sua evolução, incentiva seus gostos culturais e faz com que ela se sinta especial. Ray percebe que algo está estranho. Ele começa a desconfiar que David pode estar interessado em French, mas, como sempre acontece com ele, as tentativas de lidar com a situação acabam sendo meio desajeitadas. A tensão cresce. French começa a considerar seriamente a possibilidade de deixar Ray e seguir uma vida nova ao lado de alguém que combine mais com o mundo sofisticado que ela deseja. Ray, por sua vez, tenta provar que ainda merece estar ao lado dela, mas suas tentativas só parecem reforçar o quanto ele é diferente daquele ambiente elegante.
Por um momento, parece que o dinheiro, que deveria ter melhorado tudo, acabou destruindo o relacionamento deles. Mas então acontece mais uma grande virada. Com o passar do tempo, French começa a perceber algo importante sobre David e o mundo da alta sociedade. Apesar de toda a elegância, aquele ambiente é cheio de superficialidade. Muitas das pessoas que ela tentou impressionar não são realmente sinceras ou leais. Elas apenas gostam do dinheiro e do status. David, que parecia tão sofisticado, também revela um lado interesseiro. French começa a perceber que, no fundo, Ray sempre foi a pessoa mais verdadeira ao lado dela. Mesmo com todos os defeitos, ele nunca fingiu ser algo que não era. E é justamente essa simplicidade que começa a fazer falta. No final das contas, French entende que tentou mudar demais para agradar um mundo que não era realmente dela. Ela decide se afastar daquele ambiente sofisticado e reencontrar Ray. O casal acaba voltando à simplicidade de antes, percebendo que a felicidade deles não estava nas festas elegantes nem na aprovação da alta sociedade. A grande ironia da história se fecha de forma perfeita. Ray passou o filme inteiro tentando dar um grande golpe para ficar rico e acabou ficando rico por acidente vendendo biscoitos. E no final, o que realmente importa para os dois não é o dinheiro nem o status, é simplesmente estarem juntos. Assim termina essa comédia cheia de ironias e situações absurdas dirigida por Woody Allen, mostrando que às vezes o sucesso aparece nos lugares mais inesperados e que tentar parecer algo que você não é pode ser muito mais complicado do que simplesmente ser quem você sempre foi. A gente conhece o Ray Winkler, interpretado por Woody Allen, um sujeito que parece ter saído diretamente da categoria dos criminosos mais atrapalhados da história. Ray não é exatamente um gênio do crime. Na verdade, ele está muito longe disso. Ele é aquele tipo de pessoa que tem confiança de sobra, mas habilidade de menos. Mesmo assim, ele se considera um verdadeiro estrategista quando o assunto é assalto. Ray acabou de sair da prisão e já está cheio de ideias para o próximo golpe. Só que existe um pequeno problema. Nenhuma das ideias dele parece realmente inteligente. Ele vive cercado por alguns amigos que são tão desastrados quanto ele, um grupo de pequenos criminosos que mais parecem personagens de comédia do que ameaças reais. Entre esses amigos está French, vivido por Tracey Ullman, a esposa de Ray. Diferente dele, ela não tem ambição criminosa. French é simples, direta e até um pouco inocente em relação ao mundo ao redor. Ela apoia Ray mais por amor do que por acreditar que algum dos planos dele vai realmente funcionar. Mesmo assim, Ray aparece com o que ele considera ser o plano perfeito. A ideia dele é assaltar um banco. Mas não é um assalto comum, nada de entrar armado e anunciar o roubo. Ray acha que isso é coisa de amador. O plano é muito mais sofisticado. Ele percebe que ao lado de um banco existe uma pequena loja abandonada. Então a ideia dele é simples: alugar o espaço, abrir um negócio de fachada e cavar um túnel por baixo da loja até chegar ao cofre do banco. Segundo Ray, é praticamente impossível dar errado. Claro que para qualquer pessoa minimamente sensata, já dá para perceber que o plano tem tudo para ser um desastre. Mas Ray fala com tanta... A gente conhece o Ray Winkler, interpretado por Woody Allen, um sujeito que parece ter saído diretamente da categoria dos criminosos mais atrapalhados da história. Ray não é exatamente um gênio do crime. Na verdade, ele está muito longe disso. Ele é aquele tipo de pessoa que tem confiança de sobra, mas habilidade de menos. Mesmo assim, ele se considera um verdadeiro estrategista quando o assunto é assalto. Ray acabou de sair da prisão e já está cheio de ideias para o próximo golpe. Só que existe um pequeno problema. Nenhuma das ideias dele parece realmente inteligente. Ele vive cercado por alguns amigos que são tão desastrados quanto ele, um grupo de pequenos criminosos que mais parecem personagens de comédia do que ameaças reais. Entre esses amigos está French, vivido por Tracey Ullman, a esposa de Ray. Diferente dele, ela não tem ambição criminosa. French é simples, direta e até um pouco inocente em relação ao mundo ao redor. Ela apoia Ray mais por amor do que por acreditar que algum dos planos dele vai realmente funcionar. Mesmo assim, Ray aparece com o que ele considera ser o plano perfeito. A ideia dele é assaltar um banco. Mas não é um assalto comum, nada de entrar armado e anunciar o roubo. Ray acha que isso é coisa de amador. O plano é muito mais sofisticado. Ele percebe que ao lado de um banco existe uma pequena loja abandonada. Então a ideia dele é simples: alugar o espaço, abrir um negócio de fachada e cavar um túnel por baixo da loja até chegar ao cofre do banco. Segundo Ray, é praticamente impossível dar errado.
Claro que para qualquer pessoa minimamente sensata já dá para perceber que o plano tem tudo para ser um desastre. Mas Ray fala com tanta confiança que acaba convencendo o pequeno grupo de comparsas. O problema é que alguém precisa administrar a loja enquanto eles cavam o túnel escondidos, e é aí que French entra. Ray pede para ela ficar no local fingindo ser a dona da loja, atendendo clientes caso apareçam, enquanto ele e os amigos trabalham escondidos no porão, cavando o túnel. Só que existe outro detalhe importante. Eles precisam escolher que tipo de loja abrir. Depois de algumas ideias completamente sem sentido, eles acabam decidindo vender biscoitos caseiros. French começa a preparar algumas receitas simples para vender aos poucos clientes que eventualmente apareçam. E nesse momento, o filme começa a virar algo completamente inesperado. Porque os biscoitos de French são absurdamente bons. No começo aparecem apenas alguns curiosos entrando na loja. Depois, alguns clientes voltam trazendo amigos. Em pouco tempo, a pequena loja começa a ficar cada vez mais cheia. Enquanto isso, no porão, Ray e os comparsas estão enfrentando todos os tipos de problemas possíveis cavando o túnel. Eles não sabem exatamente para onde estão cavando, a estrutura é ruim, o trabalho é lento e cada pequena tarefa vira uma confusão enorme. Enquanto o plano criminoso anda a passos de tartaruga, algo curioso acontece lá em cima. Os biscoitos de French viram um verdadeiro sucesso. As pessoas começam a fazer fila para comprar, alguns clientes dizem que são os melhores biscoitos que já provaram, outros perguntam se ela aceita encomendas. French, que no começo estava apenas ajudando o marido, começa a perceber algo estranho. O negócio da loja pode realmente dar dinheiro, e muito dinheiro. Ray, no entanto, continua completamente focado no plano do túnel. Para ele, a loja é só uma distração temporária até o grande roubo acontecer. Mas cada dia que passa, fica mais claro que a situação está invertendo. O golpe criminoso parece cada vez mais ridículo e o negócio de biscoitos parece cada vez mais promissor. Essa é justamente a grande ironia dessa primeira parte do filme. Ray acredita que está prestes a cometer o assalto perfeito, quando na verdade ele já está sentado em cima de uma oportunidade legítima muito maior e nem percebe. Enquanto isso, French começa a ganhar confiança, conversar com clientes e descobrir que talvez ela tenha talento para negócios. Sem querer, aquele pequeno esquema criminoso começa a se transformar em algo completamente diferente. E é exatamente aí que a história começa a ficar ainda mais divertida, porque o que era para ser um simples disfarce para um roubo começa a virar um império de biscoitos. Mas Ray ainda não percebe. Para ele, tudo continua sendo apenas parte do plano. E mal sabe ele que o verdadeiro golpe, o que realmente vai mudar a vida deles, não está no túnel que estão cavando. Está bem ali, na vitrine da pequena loja de biscoitos. Enquanto Ray e seus amigos continuam cavando o túnel no porão da loja, convencidos de que estão prestes a executar o assalto perfeito, lá em cima a vida começa a mudar completamente por causa de algo que parecia apenas um detalhe do plano: os biscoitos de French. French, interpretada por Tracy Ullman, começou vendendo os biscoitos apenas para manter a aparência de um negócio legítimo. No começo ela até fica meio sem jeito, tentando entender como administrar uma pequena loja, mas rapidamente ela percebe que as pessoas não estão entrando ali apenas por curiosidade. Elas estão voltando e estão trazendo mais gente. A cada dia que passa, a pequena loja fica mais cheia. Clientes fazem fila. Pessoas comentam entre si que os biscoitos são incríveis. Alguns dizem que nunca provaram nada parecido. French começa a preparar cada vez mais fornadas. O cheiro dos biscoitos se espalha pela rua inteira e chama ainda mais clientes. O lugar que deveria ser apenas uma fachada para um crime começa a se transformar num verdadeiro ponto famoso no bairro. Enquanto isso, no porão, Ray, vivido por Woody Allen, continua totalmente concentrado no túnel. Só que tudo ali é um caos. Os comparsas dele não têm a menor ideia do que estão fazendo. Eles brigam o tempo todo, cometem erros absurdos e parecem cada vez mais perdidos no próprio plano. A escavação avança lentamente, cheia de improvisos e problemas. Ray continua insistindo que o plano é genial, mas a realidade mostra o contrário. Enquanto o suposto golpe do século mal sai do lugar, o dinheiro da loja começa a crescer rapidamente. French começa a lidar com pilhas de dinheiro do caixa. Ela percebe que os clientes estão comprando muito mais do que ela imaginava. Logo começam a surgir pedidos grandes, pessoas querendo levar caixas inteiras de biscoitos. A pequena loja vira uma sensação local.
Em pouco tempo, o negócio começa a gerar mais dinheiro do que Ray jamais conseguiu em toda a sua carreira no crime. E é aí que surge a grande virada. French começa a perceber algo que Ray ainda não percebeu. Eles podem ficar ricos sem precisar roubar banco nenhum. Mas Ray continua preso na própria ideia. Ele não consegue aceitar que o verdadeiro sucesso está bem na frente dele. Para Ray, aquilo ainda é só uma distração enquanto o plano principal não acontece. Só que o destino resolve agir antes. Em um momento inesperado, algo dá muito errado no túnel. Um acidente acontece durante a escavação, envolvendo um dos comparsas, e o plano do assalto simplesmente desmorona. Toda aquela operação secreta acaba indo por água abaixo de uma forma totalmente absurda e desastrada, exatamente como era de se esperar de um grupo tão incompetente. O golpe acabou. O túnel não levou a lugar nenhum. O assalto nunca aconteceu. Mas, ironicamente, isso já nem importa mais, porque enquanto o plano criminoso fracassava, o negócio dos biscoitos já estava explodindo de sucesso. French percebe que o dinheiro que entra pela loja é gigantesco. Em vez de desistir, ela decide investir ainda mais no negócio. Ela começa a expandir a produção. Logo, os biscoitos deixam de ser apenas algo vendido na pequena loja. O produto começa a ser distribuído para outros lugares, e a marca começa a crescer. De repente, sem perceber direito como isso aconteceu, Ray e French estão ganhando uma fortuna. Uma fortuna completamente legal, algo que Ray jamais conseguiu em toda a sua carreira no crime. Essa é uma das maiores ironias do filme. Ray passou a vida tentando encontrar o golpe perfeito e acabou ficando rico por acidente vendendo biscoitos. A vida deles muda completamente. Dinheiro começa a entrar aos montes, e o pequeno casal que vivia de forma simples passa a experimentar um novo mundo cheio de luxo, oportunidades e status. Mas junto com o dinheiro, vem também novas complicações, porque French começa a querer algo mais do que apenas dinheiro. Ela quer se tornar alguém importante na sociedade. Quer aprender a falar de forma mais sofisticada, frequentar lugares elegantes e conviver com pessoas da alta sociedade. Ray, por outro lado, continua sendo exatamente o mesmo sujeito simples e meio desajado de sempre. E essa diferença entre os dois começa a criar um novo tipo de problema. Porque o sucesso que começou com um plano ridículo agora está prestes a transformar completamente o casamento deles. O pequeno casal, que começou com uma lojinha simples, agora está nadando em dinheiro. O negócio cresce rapidamente, e os biscoitos de French começam a ser vendidos em grande escala. Aquela receita caseira que surgiu quase por acaso se transforma em um verdadeiro império comercial. De repente, eles estão milionários. Casas grandes, roupas caras, carros luxuosos. Tudo aquilo que antes parecia impossível agora faz parte do dia a dia deles. Mas é justamente aí que começam os verdadeiros problemas. French, interpretada por Tracy Ullman, começa a perceber que, apesar de todo o dinheiro, ela ainda se sente deslocada em certos ambientes. Ela sempre foi uma pessoa simples, direta, sem muita sofisticação. Agora que tem dinheiro, ela quer algo mais. Quer ser respeitada, quer fazer parte da alta sociedade. Ela começa a frequentar eventos elegantes, exposições de arte e encontros sociais com pessoas ricas e cultas. Só que existe um detalhe. French não entende nada daquele mundo. Ela fala de forma simples demais, não conhece as regras de etiqueta e muitas vezes acaba passando vergonha sem perceber. As pessoas ricas que ela tenta impressionar olham para ela com um certo desprezo, como se ela fosse apenas uma nova rica tentando se encaixar. Determinada a mudar isso, French decide contratar alguém que possa ajudá-la a se tornar mais refinada. É aí que entra David, um sofisticado negociante de arte interpretado por Hugh Grant. David é elegante, educado, inteligente e extremamente sofisticado, praticamente o oposto de Ray. Ele começa a ensinar French a como se vestir melhor, a como falar de forma mais refinada, a como se comportar em eventos sociais e até a como entender arte. A transformação começa aos poucos. French muda o jeito de falar, o estilo de roupas e até a forma de se comportar. Ela começa a se sentir cada vez mais confortável naquele novo mundo. Mas essa transformação cria um grande problema dentro do casamento. Ray, vivido por Woody Allen, continua exatamente o mesmo sujeito simples, atrapalhado e meio bagunceiro de sempre.
Ele não entende nada de arte, não gosta de festas sofisticadas e não vê sentido nenhum em tentar impressionar pessoas ricas. Para ele, tudo aquilo parece completamente ridículo. Enquanto French tenta subir socialmente, Ray se sente cada vez mais deslocado naquele novo estilo de vida. Nos eventos sociais, ele fala coisas fora da hora, faz comentários inadequados e acaba constrangendo French na frente das pessoas que ela tenta impressionar. A diferença entre os dois começa a crescer. French começa a se sentir embaraçada de Ray em certos momentos. Ela começa a pensar que talvez ele não se encaixe mais no novo mundo que ela quer fazer parte. E David percebe isso. Aos poucos, ele começa a se aproximar cada vez mais de French. Ele elogia sua evolução, incentiva seus gostos culturais e faz com que ela se sinta especial. Ray percebe que algo está estranho. Ele começa a desconfiar que David pode estar interessado em French, mas, como sempre acontece com ele, as tentativas de lidar com a situação acabam sendo meio desajeitadas. A tensão cresce. French começa a considerar seriamente a possibilidade de deixar Ray e seguir uma vida nova ao lado de alguém que combine mais com o mundo sofisticado que ela deseja. Ray, por sua vez, tenta provar que ainda merece estar ao lado dela, mas suas tentativas só parecem reforçar o quanto ele é diferente daquele ambiente elegante. Por um momento, parece que o dinheiro, que deveria ter melhorado tudo, acabou destruindo o relacionamento deles. Mas então acontece mais uma grande virada. Com o passar do tempo, French começa a perceber algo importante sobre David e o mundo da alta sociedade. Apesar de toda a elegância, aquele ambiente é cheio de superficialidade. Muitas das pessoas que ela tentou impressionar não são realmente sinceras ou leais. Elas apenas gostam do dinheiro e do status. David, que parecia tão sofisticado, também revela um lado interesseiro. French começa a perceber que, no fundo, Ray sempre foi a pessoa mais verdadeira ao lado dela. Mesmo com todos os defeitos, ele nunca fingiu ser algo que não era. E é justamente essa simplicidade que começa a fazer falta. No final das contas, French entende que tentou mudar demais para agradar um mundo que não era realmente dela. Ela decide se afastar daquele ambiente sofisticado e reencontrar Ray. O casal acaba voltando à simplicidade de antes, percebendo que a felicidade deles não estava nas festas elegantes nem na aprovação da alta sociedade. A grande ironia da história se fecha de forma perfeita. Ray passou o filme inteiro tentando dar um grande golpe para ficar rico e acabou ficando rico por acidente vendendo biscoitos. E no final, o que realmente importa para os dois não é o dinheiro nem o status, é simplesmente estarem juntos. Assim termina essa comédia cheia de ironias e situações absurdas dirigida por Woody Allen, mostrando que às vezes o sucesso aparece nos lugares mais inesperados e que tentar parecer algo que você não é pode ser muito mais complicado do que simplesmente ser quem você sempre foi. A gente conhece o Ray Winkler, interpretado por Woody Allen, um sujeito que parece ter saído diretamente da categoria dos criminosos mais atrapalhados da história. Ray não é exatamente um gênio do crime. Na verdade, ele está muito longe disso. Ele é aquele tipo de pessoa que tem confiança de sobra, mas habilidade de menos. Mesmo assim, ele se considera um verdadeiro estrategista quando o assunto é assalto. Ray acabou de sair da prisão e já está cheio de ideias para o próximo golpe. Só que existe um pequeno problema. Nenhuma das ideias dele parece realmente inteligente. Ele vive cercado por alguns amigos que são tão desastrados quanto ele, um grupo de pequenos criminosos que mais parecem personagens de comédia do que ameaças reais. Entre esses amigos está French, vivido por Tracy Elman, a esposa de Ray. Diferente dele, ela não tem ambição criminosa. French é simples, direta e até um pouco inocente em relação ao mundo ao redor. Ela apoia Ray mais por amor do que por acreditar que algum dos planos dele vai realmente funcionar. Mesmo assim, Ray aparece com o que ele considera ser o plano perfeito. A ideia dele é assaltar um banco. Mas não é um assalto comum, nada de entrar armado e anunciar o roubo. Ray acha que isso é coisa de amador. O plano é muito mais sofisticado. Ele percebe que ao lado de um banco existe uma pequena loja abandonada. Então a ideia dele é simples: alugar o espaço, abrir um negócio de fachada e cavar um túnel por baixo da loja até chegar ao cofre do banco. Segundo Ray, é praticamente impossível dar errado. Claro que para qualquer pessoa minimamente sensata, já dá para perceber que o plano tem tudo para ser um desastre. Mas Ray fala com tanta... A gente conhece o Ray Winkler, interpretado por Woody Allen,
Um sujeito que parece ter saído diretamente da categoria dos criminosos mais atrapalhados da história. Ray não é exatamente um gênio do crime. Na verdade, ele está muito longe disso. Ele é aquele tipo de pessoa que tem confiança de sobra, mas habilidade de menos. Mesmo assim, ele se considera um verdadeiro estrategista quando o assunto é assalto. Ray acabou de sair da prisão e já está cheio de ideias para o próximo golpe. Só que existe um pequeno problema. Nenhuma das ideias dele parece realmente inteligente. Ele vive cercado por alguns amigos que são tão desastrados quanto ele, um grupo de pequenos criminosos que mais parecem personagens de comédia do que ameaças reais. Entre esses amigos está Frenchie, vivido por Tracy Ullman, a esposa de Ray. Diferente dele, ela não tem ambição criminosa. Frenchie é simples, direta e até um pouco inocente em relação ao mundo ao redor. Ela apoia Ray mais por amor do que por acreditar que algum dos planos dele vai realmente funcionar. Mesmo assim, Ray aparece com o que ele considera ser o plano perfeito. A ideia dele é assaltar um banco. Mas não é um assalto comum, nada de entrar armado e anunciar o roubo. Ray acha que isso é coisa de amador. O plano é muito mais sofisticado. Ele percebe que ao lado de um banco existe uma pequena loja abandonada. Então a ideia dele é simples: alugar o espaço, abrir um negócio de fachada e cavar um túnel por baixo da loja até chegar ao cofre do banco. Segundo Ray, é praticamente impossível dar errado. Claro que para qualquer pessoa minimamente sensata já dá para perceber que o plano tem tudo para ser um desastre. Mas Ray fala com tanta confiança que acaba convencendo o pequeno grupo de comparsas. O problema é que alguém precisa administrar a loja enquanto eles cavam o túnel escondidos, e é aí que Frenchie entra. Ray pede para ela ficar no local fingindo ser a dona da loja, atendendo clientes caso apareçam, enquanto ele e os amigos trabalham escondidos no porão, cavando o túnel. Só que existe outro detalhe importante. Eles precisam escolher que tipo de loja abrir. Depois de algumas ideias completamente sem sentido, eles acabam decidindo vender biscoitos caseiros. Frenchie começa a preparar algumas receitas simples para vender aos poucos clientes que eventualmente apareçam. E nesse momento, o filme começa a virar algo completamente inesperado. Porque os biscoitos de Frenchie são absurdamente bons. No começo aparecem apenas alguns curiosos entrando na loja. Depois, alguns clientes voltam trazendo amigos. Em pouco tempo, a pequena loja começa a ficar cada vez mais cheia. Enquanto isso, no porão, Ray e os comparsas estão enfrentando todos os tipos de problemas possíveis cavando o túnel. Eles não sabem exatamente para onde estão cavando, a estrutura é ruim, o trabalho é lento e cada pequena tarefa vira uma confusão enorme. Enquanto o plano criminoso anda a passos de tartaruga, algo curioso acontece lá em cima. Os biscoitos de Frenchie viram um verdadeiro sucesso. As pessoas começam a fazer fila para comprar. Alguns clientes dizem que são os melhores biscoitos que já provaram. Outros perguntam se ela aceita encomendas. Frenchie, que no começo estava apenas ajudando o marido, começa a perceber algo estranho. O negócio da loja pode realmente dar dinheiro, e muito dinheiro. Ray, no entanto, continua completamente focado no plano do túnel. Para ele, a loja é só uma distração temporária até o grande roubo acontecer. Mas cada dia que passa, fica mais claro que a situação está invertendo. O golpe criminoso parece cada vez mais ridículo, e o negócio de biscoitos parece cada vez mais promissor. Essa é justamente a grande ironia dessa primeira parte do filme. Ray acredita que está prestes a cometer o assalto perfeito, quando na verdade ele já está sentado em cima de uma oportunidade legítima muito maior, e nem percebe. Enquanto isso, Frenchie começa a ganhar confiança, conversar com clientes e descobrir que talvez ela tenha talento para negócios. Sem querer, aquele pequeno esquema criminoso começa a se transformar em algo completamente diferente. E é exatamente aí que a história começa a ficar ainda mais divertida, porque o que era para ser um simples disfarce para um roubo começa a virar um império de biscoitos. Mas Ray ainda não percebe. Para ele, tudo continua sendo apenas parte do plano. E mal sabe ele que o verdadeiro golpe, o que realmente vai mudar a vida deles, não está no túnel que estão cavando. Está bem ali, na vitrine da pequena loja de biscoitos. Enquanto Ray e seus amigos continuam cavando o túnel no porão da loja, convencidos de que estão prestes a executar o assalto perfeito, lá em cima a vida começa a mudar completamente por causa de algo que parecia apenas um detalhe do plano: os biscoitos de Frenchie. Frenchie, interpretada por Tracy Ullman, começou vendendo os biscoitos apenas para manter a aparência de um negócio legítimo.
No começo ela até fica meio sem jeito, tentando entender como administrar uma pequena loja, mas rapidamente ela percebe que as pessoas não estão entrando ali apenas por curiosidade. Elas estão voltando e estão trazendo mais gente. A cada dia que passa, a pequena loja fica mais cheia. Clientes fazem fila. Pessoas comentam entre si que os biscoitos são incríveis. Alguns dizem que nunca provaram nada parecido. French começa a preparar cada vez mais fornadas. O cheiro dos biscoitos se espalha pela rua inteira e chama ainda mais clientes. O lugar que deveria ser apenas uma fachada para um crime começa a se transformar num verdadeiro ponto famoso no bairro. Enquanto isso, no porão, Ray, vivido por Woody Allen, continua totalmente concentrado no túnel. Só que tudo ali é um caos. Os comparsas dele não têm a menor ideia do que estão fazendo. Eles brigam o tempo todo, cometem erros absurdos e parecem cada vez mais perdidos no próprio plano. A escavação avança lentamente, cheia de improvisos e problemas. Ray continua insistindo que o plano é genial, mas a realidade mostra o contrário. Enquanto o suposto golpe do século mal sai do lugar, o dinheiro da loja começa a crescer rapidamente. French começa a lidar com pilhas de dinheiro do caixa. Ela percebe que os clientes estão comprando muito mais do que ela imaginava. Logo começam a surgir pedidos grandes, pessoas querendo levar caixas inteiras de biscoitos. A pequena loja vira uma sensação local. Em pouco tempo, o negócio começa a gerar mais dinheiro do que Ray jamais conseguiu em toda a sua carreira no crime. E é aí que surge a grande virada. French começa a perceber algo que Ray ainda não percebeu. Eles podem ficar ricos sem precisar roubar banco nenhum. Mas Ray continua preso na própria ideia. Ele não consegue aceitar que o verdadeiro sucesso está bem na frente dele. Para Ray, aquilo ainda é só uma distração enquanto o plano principal não acontece. Só que o destino resolve agir antes. Em um momento inesperado, algo dá muito errado no túnel. Um acidente acontece durante a escavação, envolvendo um dos comparsas, e o plano do assalto simplesmente desmorona. Toda aquela operação secreta acaba indo por água abaixo de uma forma totalmente absurda e desastrada, exatamente como era de se esperar de um grupo tão incompetente. O golpe acabou. O túnel não levou a lugar nenhum. O assalto nunca aconteceu. Mas, ironicamente, isso já nem importa mais, porque enquanto o plano criminoso fracassava, o negócio dos biscoitos já estava explodindo de sucesso. French percebe que o dinheiro que entra pela loja é gigantesco. Em vez de desistir, ela decide investir ainda mais no negócio. Ela começa a expandir a produção. Logo, os biscoitos deixam de ser apenas algo vendido na pequena loja. O produto começa a ser distribuído para outros lugares e a marca começa a crescer. De repente, sem perceber direito como isso aconteceu, Ray e French estão ganhando uma fortuna. Uma fortuna completamente legal. Algo que Ray jamais conseguiu em toda a sua carreira no crime. Essa é uma das maiores ironias do filme. Ray passou a vida tentando encontrar o golpe perfeito e acabou ficando rico por acidente vendendo biscoitos. A vida deles muda completamente. Dinheiro começa a entrar aos montes e o pequeno casal que vivia de forma simples passa a experimentar um novo mundo cheio de luxo, oportunidades e status. Mas junto com o dinheiro vem também novas complicações, porque French começa a querer algo mais do que apenas dinheiro. Ela quer se tornar alguém importante na sociedade. Quer aprender a falar de forma mais sofisticada, frequentar lugares elegantes e conviver com pessoas da alta sociedade. Ray, por outro lado, continua sendo exatamente o mesmo sujeito simples e meio desajado de sempre. E essa diferença entre os dois começa a criar um novo tipo de problema. Porque o sucesso que começou com um plano ridículo agora está prestes a transformar completamente o casamento deles. O pequeno casal, que começou com uma lojinha simples, agora está nadando em dinheiro. O negócio cresce rapidamente e os biscoitos de French começam a ser vendidos em grande escala. Aquela receita caseira que surgiu quase por acaso se transforma em um verdadeiro império comercial. De repente, eles estão milionários. Casas grandes, roupas caras, carros luxuosos. Tudo aquilo que antes parecia impossível agora faz parte do dia a dia deles. Mas é justamente aí que começam os verdadeiros problemas. French, interpretada por Tracy Ullman, começa a perceber que, apesar de todo o dinheiro, ela ainda se sente deslocada em certos ambientes. Ela sempre foi uma pessoa simples, direta, sem muita sofisticação.
Agora que tem dinheiro, ela quer algo mais. Quer ser respeitada, quer fazer parte da alta sociedade. Ela começa a frequentar eventos elegantes, exposições de arte e encontros sociais com pessoas ricas e cultas. Só que existe um detalhe. French não entende nada daquele mundo. Ela fala de forma simples demais, não conhece as regras de etiqueta e muitas vezes acaba passando vergonha sem perceber. As pessoas ricas que ela tenta impressionar olham para ela com um certo desprezo, como se ela fosse apenas uma nova rica tentando se encaixar. Determinada a mudar isso, French decide contratar alguém que possa ajudá-la a se tornar mais refinada. É aí que entra David, um sofisticado negociante de arte interpretado por Hugh Grant. David é elegante, educado, inteligente e extremamente sofisticado, praticamente o oposto de Ray. Ele começa a ensinar French a como se vestir melhor, a como falar de forma mais refinada, a como se comportar em eventos sociais e até a como entender arte. A transformação começa aos poucos. French muda o jeito de falar, o estilo de roupas e até a forma de se comportar. Ela começa a se sentir cada vez mais confortável naquele novo mundo. Mas essa transformação cria um grande problema dentro do casamento. Ray, vivido por Woody Allen, continua exatamente o mesmo sujeito simples, atrapalhado e meio bagunceiro de sempre. Ele não entende nada de arte, não gosta de festas sofisticadas e não vê sentido nenhum em tentar impressionar pessoas ricas. Para ele, tudo aquilo parece completamente ridículo. Enquanto French tenta subir socialmente, Ray se sente cada vez mais deslocado naquele novo estilo de vida. Nos eventos sociais, ele fala coisas fora da hora, faz comentários inadequados e acaba constrangendo French na frente das pessoas que ela tenta impressionar. A diferença entre os dois começa a crescer. French começa a se sentir embaraçada de Ray em certos momentos. Ela começa a pensar que talvez ele não se encaixe mais no novo mundo que ela quer fazer parte. E David percebe isso. Aos poucos, ele começa a se aproximar cada vez mais de French. Ele elogia sua evolução, incentiva seus gostos culturais e faz com que ela se sinta especial. Ray percebe que algo está estranho. Ele começa a desconfiar que David pode estar interessado em French, mas como sempre acontece com ele, as tentativas de lidar com a situação acabam sendo meio desajeitadas. A tensão cresce. French começa a considerar seriamente a possibilidade de deixar Ray e seguir uma vida nova ao lado de alguém que combine mais com o mundo sofisticado que ela deseja. Ray, por sua vez, tenta provar que ainda merece estar ao lado dela, mas suas tentativas só parecem reforçar o quanto ele é diferente daquele ambiente elegante. Por um momento, parece que o dinheiro, que deveria ter melhorado tudo, acabou destruindo o relacionamento deles. Mas então acontece mais uma grande virada. Com o passar do tempo, French começa a perceber algo importante sobre David e o mundo da alta sociedade. Apesar de toda a elegância, aquele ambiente é cheio de superficialidade. Muitas das pessoas que ela tentou impressionar não são realmente sinceras ou leais. Elas apenas gostam do dinheiro e do status. David, que parecia tão sofisticado, também revela um lado interesseiro. French começa a perceber que, no fundo, Ray sempre foi a pessoa mais verdadeira ao lado dela. Mesmo com todos os defeitos, ele nunca fingiu ser algo que não era. E é justamente essa simplicidade que começa a fazer falta. No final das contas, French entende que tentou mudar demais para agradar um mundo que não era realmente dela. Ela decide se afastar daquele ambiente sofisticado e reencontrar Ray. O casal acaba voltando à simplicidade de antes, percebendo que a felicidade deles não estava nas festas elegantes nem na aprovação da alta sociedade. A grande ironia da história se fecha de forma perfeita. Ray passou o filme inteiro tentando dar um grande golpe para ficar rico e acabou ficando rico por acidente vendendo biscoitos. E no final, o que realmente importa para os dois não é o dinheiro nem o status, é simplesmente estarem juntos. Assim termina essa comédia cheia de ironias e situações absurdas dirigida por Woody Allen, mostrando que às vezes o sucesso aparece nos lugares mais inesperados e que tentar parecer algo que você não é pode ser muito mais complicado do que simplesmente ser quem você sempre foi. Conhece o Ray Winkler, interpretado por Woody Allen, um sujeito que parece ter saído diretamente da categoria dos criminosos mais atrapalhados da história.
Ray não é exatamente um gênio do crime. Na verdade, ele está muito longe disso. Ele é aquele tipo de pessoa que tem confiança de sobra, mas habilidade de menos. Mesmo assim, ele se considera um verdadeiro estrategista quando o assunto é assalto. Ray acabou de sair da prisão e já está cheio de ideias para o próximo golpe. Só que existe um pequeno problema. Nenhuma das ideias dele parece realmente inteligente. Ele vive cercado por alguns amigos que são tão desastrados quanto ele, um grupo de pequenos criminosos que mais parecem personagens de comédia do que ameaças reais. Entre esses amigos está Frenchie, vivido por Tracy Ullman, a esposa de Ray. Diferente dele, ela não tem ambição criminosa. Frenchie é simples, direta e até um pouco inocente em relação ao mundo ao redor. Ela apoia Ray mais por amor do que por acreditar que algum dos planos dele vai realmente funcionar. Mesmo assim, Ray aparece com o que ele considera ser o plano perfeito. A ideia dele é assaltar um banco, mas não é um assalto comum, nada de entrar armado e anunciar o roubo. Ray acha que isso é coisa de amador. O plano é muito mais sofisticado. Ele percebe que ao lado de um banco existe uma pequena loja abandonada. Então a ideia dele é simples: alugar o espaço, abrir um negócio de fachada e cavar um túnel por baixo da loja até chegar ao cofre do banco. Segundo Ray, é praticamente impossível dar errado. Claro que para qualquer pessoa minimamente sensata já dá para perceber que o plano tem tudo para ser um desastre. Mas Ray fala com tanta... A gente conhece o Ray Winkler, interpretado por Woody Allen. Um sujeito que parece ter saído diretamente da categoria dos criminosos mais atrapalhados da história. Ray não é exatamente um gênio do crime. Na verdade, ele está muito longe disso. Ele é aquele tipo de pessoa que tem confiança de sobra, mas habilidade de menos. Mesmo assim, ele se considera um verdadeiro estrategista quando o assunto é assalto. Ray acabou de sair da prisão e já está cheio de ideias para o próximo golpe. Só que existe um pequeno problema. Nenhuma das ideias dele parece realmente inteligente. Ele vive cercado por alguns amigos que são tão desastrados quanto ele, um grupo de pequenos criminosos que mais parecem personagens de comédia do que ameaças reais. Entre esses amigos está Frenchie, vivido por Tracy Ullman, a esposa de Ray. Diferente dele, ela não tem ambição criminosa. Frenchie é simples, direta e até um pouco inocente em relação ao mundo ao redor. Ela apoia Ray mais por amor do que por acreditar que algum dos planos dele vai realmente funcionar. Mesmo assim, Ray aparece com o que ele considera ser o plano perfeito. A ideia dele é assaltar um banco, mas não é um assalto comum, nada de entrar armado e anunciar o roubo. Ray acha que isso é coisa de amador. O plano é muito mais sofisticado. Ele percebe que ao lado de um banco existe uma pequena loja abandonada. Então a ideia dele é simples: alugar o espaço, abrir um negócio de fachada e cavar um túnel por baixo da loja até chegar ao cofre do banco. Segundo Ray, é praticamente impossível dar errado. Claro que para qualquer pessoa minimamente sensata já dá para perceber que o plano tem tudo para ser um desastre. Mas Ray fala com tanta confiança que acaba convencendo o pequeno grupo de comparsas. O problema é que alguém precisa administrar a loja enquanto eles cavam o túnel escondidos, e é aí que Frenchie entra. Ray pede para ela ficar no local fingindo ser a dona da loja, atendendo clientes caso apareçam, enquanto ele e os amigos trabalham escondidos no porão, cavando o túnel. Só que existe outro detalhe importante: eles precisam escolher que tipo de loja abrir. Depois de algumas ideias completamente sem sentido, eles acabam decidindo vender biscoitos caseiros. Frenchie começa a preparar algumas receitas simples para vender aos poucos clientes que eventualmente apareçam. E nesse momento, o filme começa a virar algo completamente inesperado. Porque os biscoitos de Frenchie são absurdamente bons. No começo aparecem apenas alguns curiosos entrando na loja. Depois, alguns clientes voltam trazendo amigos. Em pouco tempo, a pequena loja começa a ficar cada vez mais cheia. Enquanto isso, no porão, Ray e os comparsas estão enfrentando todos os tipos de problemas possíveis cavando o túnel. Eles não sabem exatamente para onde estão cavando, a estrutura é ruim, o trabalho é lento e cada pequena tarefa vira uma confusão enorme. Enquanto o plano criminoso anda a passos de tartaruga, algo curioso acontece lá em cima. Os biscoitos de Frenchie viram um verdadeiro sucesso. As pessoas começam a fazer fila para comprar. Alguns clientes dizem que são os melhores biscoitos que já provaram. Outros perguntam se ela aceita encomendas. Frenchie, que no começo estava apenas ajudando o marido, começa a perceber algo estranho. O negócio da loja pode realmente dar dinheiro, e muito dinheiro.
Ray, no entanto, continua completamente focado no plano do túnel. Para ele, a loja é só uma distração temporária até o grande roubo acontecer. Mas cada dia que passa, fica mais claro que a situação está invertendo. O golpe criminoso parece cada vez mais ridículo e o negócio de biscoitos parece cada vez mais promissor. Essa é justamente a grande ironia dessa primeira parte do filme. Ray acredita que está prestes a cometer o assalto perfeito, quando na verdade ele já está sentado em cima de uma oportunidade legítima muito maior e nem percebe. Enquanto isso, French começa a ganhar confiança, conversar com clientes e descobrir que talvez ela tenha talento para negócios. Sem querer, aquele pequeno esquema criminoso começa a se transformar em algo completamente diferente. E é exatamente aí que a história começa a ficar ainda mais divertida, porque o que era para ser um simples disfarce para um roubo começa a virar um império de biscoitos. Mas Ray ainda não percebe. Para ele, tudo continua sendo apenas parte do plano. E mal sabe ele que o verdadeiro golpe, o que realmente vai mudar a vida deles, não está no túnel que estão cavando. Está bem ali, na vitrine da pequena loja de biscoitos. Enquanto Ray e seus amigos continuam cavando o túnel no porão da loja, convencidos de que estão prestes a executar o assalto perfeito, lá em cima a vida começa a mudar completamente por causa de algo que parecia apenas um detalhe do plano: os biscoitos de French. French, interpretada por Tracy Ullman, começou vendendo os biscoitos apenas para manter a aparência de um negócio legítimo. No começo ela até fica meio sem jeito, tentando entender como administrar uma pequena loja, mas rapidamente ela percebe que as pessoas não estão entrando ali apenas por curiosidade. Elas estão voltando e estão trazendo mais gente. A cada dia que passa, a pequena loja fica mais cheia. Clientes fazem fila. Pessoas comentam entre si que os biscoitos são incríveis. Alguns dizem que nunca provaram nada parecido. French começa a preparar cada vez mais fornadas. O cheiro dos biscoitos te espalha pela rua inteira e chama ainda mais clientes. O lugar que deveria ser apenas uma fachada para um crime começa a se transformar num verdadeiro ponto famoso no bairro. Enquanto isso, no porão, Ray, vivido por Woody Allen, continua totalmente concentrado no túnel. Só que tudo ali é um caos. Os comparsas dele não têm a menor ideia do que estão fazendo. Eles brigam o tempo todo, cometem erros absurdos e parecem cada vez mais perdidos no próprio plano. A escavação avança lentamente, cheia de improvisos e problemas. Ray continua insistindo que o plano é genial, mas a realidade mostra o contrário. Enquanto o suposto golpe do século mal sai do lugar, o dinheiro da loja começa a crescer rapidamente. French começa a lidar com pilhas de dinheiro do caixa. Ela percebe que os clientes estão comprando muito mais do que ela imaginava. Logo começam a surgir pedidos grandes, pessoas querendo levar caixas inteiras de biscoitos. A pequena loja vira uma sensação local. Em pouco tempo, o negócio começa a gerar mais dinheiro do que Ray jamais conseguiu em toda a sua carreira no crime. E é aí que surge a grande virada. French começa a perceber algo que Ray ainda não percebeu. Eles podem ficar ricos sem precisar roubar banco nenhum. Mas Ray continua preso na própria ideia. Ele não consegue aceitar que o verdadeiro sucesso está bem na frente dele. Para Ray, aquilo ainda é só uma distração enquanto o plano principal não acontece. Só que o destino resolve agir antes. Em um momento inesperado, algo dá muito errado no túnel. Um acidente acontece durante a escavação, envolvendo um dos comparsas, e o plano do assalto simplesmente desmorona. Toda aquela operação secreta acaba indo por água abaixo de uma forma totalmente absurda e desastrada, exatamente como era de se esperar de um grupo tão incompetente. O golpe acabou. O túnel não levou a lugar nenhum. O assalto nunca aconteceu. Mas, ironicamente, isso já nem importa mais, porque enquanto o plano criminoso fracassava, o negócio dos biscoitos já estava explodindo de sucesso. French percebe que o dinheiro que entra pela loja é gigantesco. Em vez de desistir, ela decide investir ainda mais no negócio. Ela começa a expandir a produção. Logo, os biscoitos deixam de ser apenas algo vendido na pequena loja. O produto começa a ser distribuído para outros lugares e a marca começa a crescer. De repente, sem perceber direito como isso aconteceu, Ray e French estão ganhando uma fortuna. Uma fortuna completamente legal. Algo que Ray jamais conseguiu em toda a sua carreira no crime. Essa é uma das maiores ironias do filme.
Ray passou a vida tentando encontrar o golpe perfeito e acabou ficando rico por acidente vendendo biscoitos. A vida deles muda completamente. Dinheiro começa a entrar aos montes, e o pequeno casal que vivia de forma simples passa a experimentar um novo mundo cheio de luxo, oportunidades e status. Mas junto com o dinheiro, vem também novas complicações, porque French começa a querer algo mais do que apenas dinheiro. Ela quer se tornar alguém importante na sociedade. Quer aprender a falar de forma mais sofisticada, frequentar lugares elegantes e conviver com pessoas da alta sociedade. Ray, por outro lado, continua sendo exatamente o mesmo sujeito simples e meio desajado de sempre. E essa diferença entre os dois começa a criar um novo tipo de problema. Porque o sucesso que começou com um plano ridículo agora está prestes a transformar completamente o casamento deles. O pequeno casal, que começou com uma lojinha simples, agora está nadando em dinheiro. O negócio cresce rapidamente, e os biscoitos de French começam a ser vendidos em grande escala. Aquela receita caseira que surgiu quase por acaso se transforma em um verdadeiro império comercial. De repente, eles estão milionários. Casas grandes, roupas caras, carros luxuosos. Tudo aquilo que antes parecia impossível agora faz parte do dia a dia deles. Mas é justamente aí que começam os verdadeiros problemas. French, interpretada por Tracy Ullman, começa a perceber que, apesar de todo o dinheiro, ela ainda se sente deslocada em certos ambientes. Ela sempre foi uma pessoa simples, direta, sem muita sofisticação. Agora que tem dinheiro, ela quer algo mais. Quer ser respeitada, quer fazer parte da alta sociedade. Ela começa a frequentar eventos elegantes, exposições de arte e encontros sociais com pessoas ricas e cultas. Só que existe um detalhe. French não entende nada daquele mundo. Ela fala de forma simples demais, não conhece as regras de etiqueta e muitas vezes acaba passando vergonha sem perceber. As pessoas ricas que ela tenta impressionar olham para ela com um certo desprezo, como se ela fosse apenas uma nova rica tentando se encaixar. Determinada a mudar isso, French decide contratar alguém que possa ajudá-la a se tornar mais refinada. É aí que entra David, um sofisticado negociante de arte interpretado por Hugh Grant. David é elegante, educado, inteligente e extremamente sofisticado, praticamente o oposto de Ray. Ele começa a ensinar French a como se vestir melhor, a como falar de forma mais refinada, a como se comportar em eventos sociais e até a como entender arte. A transformação começa aos poucos. French muda o jeito de falar, o estilo de roupas e até a forma de se comportar. Ela começa a se sentir cada vez mais confortável naquele novo mundo. Mas essa transformação cria um grande problema dentro do casamento. Ray, vivido por Woody Allen, continua exatamente o mesmo sujeito simples, atrapalhado e meio bagunceiro de sempre. Ele não entende nada de arte, não gosta de festas sofisticadas e não vê sentido nenhum em tentar impressionar pessoas ricas. Para ele, tudo aquilo parece completamente ridículo. Enquanto French tenta subir socialmente, Ray se sente cada vez mais deslocado naquele novo estilo de vida. Nos eventos sociais, ele fala coisas fora da hora, faz comentários inadequados e acaba constrangendo French na frente das pessoas que ela tenta impressionar. A diferença entre os dois começa a crescer. French começa a se sentir embaraçada de Ray em certos momentos. Ela começa a pensar que talvez ele não se encaixe mais no novo mundo que ela quer fazer parte. E David percebe isso. Aos poucos, ele começa a se aproximar cada vez mais de French. Ele elogia sua evolução, incentiva seus gostos culturais e faz com que ela se sinta especial. Ray percebe que algo está estranho. Ele começa a desconfiar que David pode estar interessado em French, mas como sempre acontece com ele, as tentativas de lidar com a situação acabam sendo meio desajeitadas. A tensão cresce. French começa a considerar seriamente a possibilidade de deixar Ray e seguir uma vida nova ao lado de alguém que combine mais com o mundo sofisticado que ela deseja. Ray, por sua vez, tenta provar que ainda merece estar ao lado dela, mas suas tentativas só parecem reforçar o quanto ele é diferente daquele ambiente elegante. Por um momento, parece que o dinheiro, que deveria ter melhorado tudo, acabou destruindo o relacionamento deles. Mas então acontece mais uma grande virada. Com o passar do tempo, French começa a perceber algo importante sobre David e o mundo da alta sociedade. Apesar de toda a elegância, aquele ambiente é cheio de superficialidade.
Muitas das pessoas que ela tentou impressionar não são realmente sinceras ou leais. Elas apenas gostam do dinheiro e do status. David, que parecia tão sofisticado, também revela um lado interesseiro. French começa a perceber que, no fundo, Ray sempre foi a pessoa mais verdadeira ao lado dela. Mesmo com todos os defeitos, ele nunca fingiu ser algo que não era. E é justamente essa simplicidade que começa a fazer falta. No final das contas, French entende que tentou mudar demais para agradar um mundo que não era realmente dela. Ela decide se afastar daquele ambiente sofisticado e reencontrar Ray. O casal acaba voltando à simplicidade de antes, percebendo que a felicidade deles não estava nas festas elegantes nem na aprovação da alta sociedade. A grande ironia da história se fecha de forma perfeita. Ray passou o filme inteiro tentando dar um grande golpe para ficar rico e acabou ficando rico por acidente vendendo biscoitos. E no final, o que realmente importa para os dois não é o dinheiro nem o status, é simplesmente estarem juntos. Assim termina essa comédia cheia de ironias e situações absurdas dirigida por Woody Allen, mostrando que às vezes o sucesso aparece nos lugares mais inesperados e que tentar parecer algo que você não é pode ser muito mais complicado do que simplesmente ser quem você sempre foi. A gente conhece o Ray Winkler, interpretado por Woody Allen, um sujeito que parece ter saído diretamente da categoria dos criminosos mais atrapalhados da história. Ray não é exatamente um gênio do crime. Na verdade, ele está muito longe disso. Ele é aquele tipo de pessoa que tem confiança de sobra, mas habilidade de menos. Mesmo assim, ele se considera um verdadeiro estrategista quando o assunto é assalto. Ray acabou de sair da prisão e já está cheio de ideias para o próximo golpe. Só que existe um pequeno problema. Nenhuma das ideias dele parece realmente inteligente. Ele vive cercado por alguns amigos que são tão desastrados quanto ele, um grupo de pequenos criminosos que mais parecem personagens de comédia do que ameaças reais. Entre esses amigos está French, vivido por Tracey Ullman, a esposa de Ray. Diferente dele, ela não tem ambição criminosa. French é simples, direta e até um pouco inocente em relação ao mundo ao redor. Ela apoia Ray mais por amor do que por acreditar que algum dos planos dele vai realmente funcionar. Mesmo assim, Ray aparece com o que ele considera ser o plano perfeito. A ideia dele é assaltar um banco, mas não é um assalto comum. Nada de entrar armado e anunciar o roubo. Ray acha que isso é coisa de amador. O plano é muito mais sofisticado. Ele percebe que ao lado de um banco existe uma pequena loja abandonada. Então a ideia dele é simples: alugar o espaço, abrir um negócio de fachada e cavar um túnel por baixo da loja até chegar ao cofre do banco. Segundo Ray, é praticamente impossível dar errado. Claro que para qualquer pessoa minimamente sensata, já dá para perceber que o plano tem tudo para ser um desastre. Mas Ray fala com tanta... A gente conhece o Ray Winkler, interpretado por Woody Allen, um sujeito que parece ter saído diretamente da categoria dos criminosos mais atrapalhados da história. Ray não é exatamente um gênio do crime. Na verdade, ele está muito longe disso. Ele é aquele tipo de pessoa que tem confiança de sobra, mas habilidade de menos. Mesmo assim, ele se considera um verdadeiro estrategista quando o assunto é assalto. Ray acabou de sair da prisão e já está cheio de ideias para o próximo golpe. Só que existe um pequeno problema. Nenhuma das ideias dele parece realmente inteligente. Ele vive cercado por alguns amigos que são tão desastrados quanto ele, um grupo de pequenos criminosos que mais parecem personagens de comédia do que ameaças reais. Entre esses amigos está French, vivido por Tracey Ullman, a esposa de Ray. Diferente dele, ela não tem ambição criminosa. French é simples, direta e até um pouco inocente em relação ao mundo ao redor. Ela apoia Ray mais por amor do que por acreditar que algum dos planos dele vai realmente funcionar. Mesmo assim, Ray aparece com o que ele considera ser o plano perfeito. A ideia dele é assaltar um banco, mas não é um assalto comum. Nada de entrar armado e anunciar o roubo. Ray acha que isso é coisa de amador. O plano é muito mais sofisticado. Ele percebe que ao lado de um banco existe uma pequena loja abandonada. Então a ideia dele é simples: alugar o espaço, abrir um negócio de fachada e cavar um túnel por baixo da loja até chegar ao cofre do banco. Segundo Ray, é praticamente impossível dar errado. Claro que para qualquer pessoa minimamente sensata, já dá para perceber que o plano tem tudo para ser um desastre. Mas Ray fala com tanta confiança que acaba convencendo o pequeno grupo de comparsas. O problema é que alguém precisa administrar a loja enquanto eles cavam o túnel escondidos, e é aí que French entra.
Ray pede para ela ficar no local fingindo ser a dona da loja, atendendo clientes caso apareçam, enquanto ele e os amigos trabalham escondidos no porão, cavando o túnel. Só que existe outro detalhe importante. Eles precisam escolher que tipo de loja abrir. Depois de algumas ideias completamente sem sentido, eles acabam decidindo vender biscoitos caseiros. French começa a preparar algumas receitas simples para vender aos poucos clientes que eventualmente apareçam. E nesse momento, o filme começa a virar algo completamente inesperado. Porque os biscoitos de French são absurdamente bons. No começo aparecem apenas alguns curiosos entrando na loja. Depois, alguns clientes voltam trazendo amigos. Em pouco tempo, a pequena loja começa a ficar cada vez mais cheia. Enquanto isso, no porão, Ray e os comparsas estão enfrentando todos os tipos de problemas possíveis cavando o túnel. Eles não sabem exatamente para onde estão cavando, a estrutura é ruim, o trabalho é lento e cada pequena tarefa vira uma confusão enorme. Enquanto o plano criminoso anda a passos de tartaruga, algo curioso acontece lá em cima. Os biscoitos de French viram um verdadeiro sucesso. As pessoas começam a fazer fila para comprar. Alguns clientes dizem que são os melhores biscoitos que já provaram. Outros perguntam se ela aceita encomendas. French, que no começo estava apenas ajudando o marido, começa a perceber algo estranho. O negócio da loja pode realmente dar dinheiro. E muito dinheiro. Ray, no entanto, continua completamente focado no plano do túnel. Para ele, a loja é só uma distração temporária até o grande roubo acontecer. Mas cada dia que passa, fica mais claro que a situação está invertendo. O golpe criminoso parece cada vez mais ridículo e o negócio de biscoitos parece cada vez mais promissor. Essa é justamente a grande ironia dessa primeira parte do filme. Ray acredita que está prestes a cometer o assalto perfeito, quando na verdade ele já está sentado em cima de uma oportunidade legítima muito maior e nem percebe. Enquanto isso, French começa a ganhar confiança, conversar com clientes e descobrir que talvez ela tenha talento para negócios. Sem querer, aquele pequeno esquema criminoso começa a se transformar em algo completamente diferente. E é exatamente aí que a história começa a ficar ainda mais divertida, porque o que era para ser um simples disfarce para um roubo começa a virar um império de biscoitos. Mas Ray ainda não percebe. Para ele, tudo continua sendo apenas parte do plano. E mal sabe ele que o verdadeiro golpe, o que realmente vai mudar a vida deles, não está no túnel que estão cavando. Está bem ali, na vitrine da pequena loja de biscoitos. Enquanto Ray e seus amigos continuam cavando o túnel no porão da loja, convencidos de que estão prestes a executar o assalto perfeito, lá em cima a vida começa a mudar completamente por causa de algo que parecia apenas um detalhe do plano: os biscoitos de French. French, interpretada por Tracy Ullman, começou vendendo os biscoitos apenas para manter a aparência de um negócio legítimo. No começo ela até fica meio sem jeito, tentando entender como administrar uma pequena loja, mas rapidamente ela percebe que as pessoas não estão entrando ali apenas por curiosidade. Elas estão voltando e estão trazendo mais gente. A cada dia que passa, a pequena loja fica mais cheia. Clientes fazem fila. Pessoas comentam entre si que os biscoitos são incríveis. Alguns dizem que nunca provaram nada parecido. French começa a preparar cada vez mais fornadas. O cheiro dos biscoitos se espalha pela rua inteira e chama ainda mais clientes. O lugar que deveria ser apenas uma fachada para um crime começa a se transformar num verdadeiro ponto famoso no bairro. Enquanto isso, no porão, Ray, vivido por Woody Allen, continua totalmente concentrado no túnel. Só que tudo ali é um caos. Os comparsas dele não têm a menor ideia do que estão fazendo. Eles brigam o tempo todo, cometem erros absurdos e parecem cada vez mais perdidos no próprio plano. A escavação avança lentamente, cheia de improvisos e problemas. Ray continua insistindo que o plano é genial, mas a realidade mostra o contrário. Enquanto o suposto golpe do século mal sai do lugar, o dinheiro da loja começa a crescer rapidamente. French começa a lidar com pilhas de dinheiro do caixa. Ela percebe que os clientes estão comprando muito mais do que ela imaginava. Logo começam a surgir pedidos grandes, pessoas querendo levar caixas inteiras de biscoitos. A pequena loja vira uma sensação local. Em pouco tempo, o negócio começa a gerar mais dinheiro do que Ray jamais conseguiu em toda a sua carreira no crime. E é aí que surge a grande virada. French começa a perceber algo que Ray ainda não percebeu. Eles podem ficar ricos sem precisar roubar banco nenhum.
Mas Ray continua preso na própria ideia. Ele não consegue aceitar que o verdadeiro sucesso está bem na frente dele. Para Ray, aquilo ainda é só uma distração enquanto o plano principal não acontece. Só que o destino resolve agir antes. Em um momento inesperado, algo dá muito errado no túnel. Um acidente acontece durante a escavação, envolvendo um dos comparsas, e o plano do assalto simplesmente desmorona. Toda aquela operação secreta acaba indo por água abaixo de uma forma totalmente absurda e desastrada, exatamente como era de se esperar de um grupo tão incompetente. O golpe acabou. O túnel não levou a lugar nenhum. O assalto nunca aconteceu. Mas, ironicamente, isso já nem importa mais, porque enquanto o plano criminoso fracassava, o negócio dos biscoitos já estava explodindo de sucesso. French percebe que o dinheiro que entra pela loja é gigantesco. Em vez de desistir, ela decide investir ainda mais no negócio. Ela começa a expandir a produção. Logo, os biscoitos deixam de ser apenas algo vendido na pequena loja. O produto começa a ser distribuído para outros lugares, e a marca começa a crescer. De repente, sem perceber direito como isso aconteceu, Ray e French estão ganhando uma fortuna. Uma fortuna completamente legal, algo que Ray jamais conseguiu em toda a sua carreira no crime. Essa é uma das maiores ironias do filme. Ray passou a vida tentando encontrar o golpe perfeito e acabou ficando rico por acidente vendendo biscoitos. A vida deles muda completamente. Dinheiro começa a entrar aos montes e o pequeno casal que vivia de forma simples passa a experimentar um novo mundo cheio de luxo, oportunidades e status. Mas junto com o dinheiro vem também novas complicações, porque French começa a querer algo mais do que apenas dinheiro. Ela quer se tornar alguém importante na sociedade. Quer aprender a falar de forma mais sofisticada, frequentar lugares elegantes e conviver com pessoas da alta sociedade. Ray, por outro lado, continua sendo exatamente o mesmo sujeito simples e meio desajado de sempre. E essa diferença entre os dois começa a criar um novo tipo de problema. Porque o sucesso que começou com um plano ridículo agora está prestes a transformar completamente o casamento deles. O pequeno casal, que começou com uma lojinha simples, agora está nadando em dinheiro. O negócio cresce rapidamente e os biscoitos de French começam a ser vendidos em grande escala. Aquela receita caseira que surgiu quase por acaso se transforma em um verdadeiro império comercial. De repente, eles estão milionários. Casas grandes, roupas caras, carros luxuosos. Tudo aquilo que antes parecia impossível agora faz parte do dia a dia deles. Mas é justamente aí que começam os verdadeiros problemas. French, interpretada por Tracy Ullman, começa a perceber que, apesar de todo o dinheiro, ela ainda se sente deslocada em certos ambientes. Ela sempre foi uma pessoa simples, direta, sem muita sofisticação. Agora que tem dinheiro, ela quer algo mais. Quer ser respeitada, quer fazer parte da alta sociedade. Ela começa a frequentar eventos elegantes, exposições de arte e encontros sociais com pessoas ricas e cultas. Só que existe um detalhe. French não entende nada daquele mundo. Ela fala de forma simples demais, não conhece as regras de etiqueta e muitas vezes acaba passando vergonha sem perceber. As pessoas ricas que ela tenta impressionar olham para ela com um certo desprezo, como se ela fosse apenas uma nova rica tentando se encaixar. Determinada a mudar isso, French decide contratar alguém que possa ajudá-la a se tornar mais refinada. É aí que entra David, um sofisticado negociante de arte interpretado por Hugh Grant. David é elegante, educado, inteligente e extremamente sofisticado, praticamente o oposto de Ray. Ele começa a ensinar French a como se vestir melhor, a como falar de forma mais refinada, a como se comportar em eventos sociais e até a como entender arte. A transformação começa aos poucos. French muda o jeito de falar, o estilo de roupas e até a forma de se comportar. Ela começa a se sentir cada vez mais confortável naquele novo mundo. Mas essa transformação cria um grande problema dentro do casamento. Ray, vivido por Woody Allen, continua exatamente o mesmo sujeito simples, atrapalhado e meio bagunceiro de sempre. Ele não entende nada de arte, não gosta de festas sofisticadas e não vê sentido nenhum em tentar impressionar pessoas ricas. Para ele, tudo aquilo parece completamente ridículo. Enquanto French tenta subir socialmente, Ray se sente cada vez mais deslocado naquele novo estilo de vida.
Nos eventos sociais, ele fala coisas fora da hora, faz comentários inadequados e acaba constrangendo French na frente das pessoas que ela tenta impressionar. A diferença entre os dois começa a crescer. French começa a se sentir embaraçada de Ray em certos momentos. Ela começa a pensar que talvez ele não se encaixe mais no novo mundo que ela quer fazer parte. E David percebe isso. Aos poucos, ele começa a se aproximar cada vez mais de French. Ele elogia sua evolução, incentiva seus gostos culturais e faz com que ela se sinta especial. Ray percebe que algo está estranho. Ele começa a desconfiar que David pode estar interessado em French, mas como sempre acontece com ele, as tentativas de lidar com a situação acabam sendo meio desajeitadas. A tensão cresce. French começa a considerar seriamente a possibilidade de deixar Ray e seguir uma vida nova ao lado de alguém que combine mais com o mundo sofisticado que ela deseja. Ray, por sua vez, tenta provar que ainda merece estar ao lado dela, mas suas tentativas só parecem reforçar o quanto ele é diferente daquele ambiente elegante. Por um momento, parece que o dinheiro, que deveria ter melhorado tudo, acabou destruindo o relacionamento deles. Mas então acontece mais uma grande virada. Com o passar do tempo, French começa a perceber algo importante sobre David e o mundo da alta sociedade. Apesar de toda a elegância, aquele ambiente é cheio de superficialidade. Muitas das pessoas que ela tentou impressionar não são realmente sinceras ou leais. Elas apenas gostam do dinheiro e do status. David, que parecia tão sofisticado, também revela um lado interesseiro. French começa a perceber que, no fundo, Ray sempre foi a pessoa mais verdadeira ao lado dela. Mesmo com todos os defeitos, ele nunca fingiu ser algo que não era. E é justamente essa simplicidade que começa a fazer falta. No final das contas, French entende que tentou mudar demais para agradar um mundo que não era realmente dela. Ela decide se afastar daquele ambiente sofisticado e reencontrar Ray. O casal acaba voltando à simplicidade de antes, percebendo que a felicidade deles não estava nas festas elegantes nem na aprovação da alta sociedade. A grande ironia da história se fecha de forma perfeita. Ray passou o filme inteiro tentando dar um grande golpe para ficar rico e acabou ficando rico por acidente vendendo biscoitos. E no final, o que realmente importa para os dois não é o dinheiro nem o status, é simplesmente estarem juntos. Assim termina essa comédia cheia de ironias e situações absurdas dirigida por Woody Allen, mostrando que às vezes o sucesso aparece nos lugares mais inesperados e que tentar parecer algo que você não é pode ser muito mais complicado do que simplesmente ser quem você sempre foi. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.